necessitamos de oração. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, eu estou aqui mais uma vez na tua presença, juntamente com as tuas filhas, Jesus, com o teu povo que se reúne em mais uma sexta-feira, para te agradecer por mais uma semana, para te agradecer pela vida, pela saúde, pela família. Jesus, para te agradecer pela porta aberta e também pelas portas fechadas, pela saúde também, pela falta dela, Jesus, contanto que o Senhor não nos falte. Jesus, nós te agradecemos pela abundância de pão e pela escassez também, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam. Oh, Senhor, e que existem momentos que o Senhor permitirá que algumas coisas faltem, para que o Senhor nos mostre que o importante é o Senhor não faltar. Guarda a nossa vida, guarda nós, guarda os nossos. Fala ao nosso coração que está no teu coração hoje, Jesus. Usa a Jéssica, usa a Paula, da maneira que te agrade, para a honra e glória do teu nome somente, que estejamos sensíveis. Sensíveis para te ouvir, para entender a tua palavra, Jesus, para discernir o que o Senhor quer de nós. Tu és o Deus que fala com clareza aos nossos corações. Então derrama sobre a vida das tuas filhas espírito de ousadia e não de temor, Jesus, de ousadia. Que elas possam ser fiéis ao que o Senhor colocou sobre o coração de cada uma delas. Que seja repreendido todo medo, toda ansiedade, todo nervosismo, toda covardia, Jesus, e todo e qualquer impedimento, Jesus, que queira impedir as tuas filhas de fazerem a tua vontade aqui. Eu sei que assim como eu, existem muitas mulheres precisando te ouvir hoje, precisando de uma resposta, de uma direção, de um acalento do céu, Jesus, de sentir o Senhor abraçando as suas almas, Jesus. Então fique à vontade. E se utiliza, Jesus, dos seus instrumentos aqui para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, a gente vai começar por Paula Gomes. E eu vou chamar ela aqui. Cadê? Mas, rapaz, o nome de Paula tava aqui agora, achei. Convidar. Glória a Deus. Pai do Senhor, Paula. A paz, meninas. Vê se tu consegue ligar a câmera. Agora eu vou aqui aprender também, porque eu nunca fiz isso. A gente aprende junto aqui, né? A câmera, onde que fica? Alguém pode me ajudar? Do lado do microfone. Isso. Oh, deixa eu expandir. Aê! Glória a Deus, Pai do Senhor. A paz do Senhor, meninas. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito feliz de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Hoje eu venho compartilhar algo do que eu vivo, né? Eu não poderia vir trazer aqui para vocês algo que não faz parte da minha vida, né? Eu falei para a Glória ontem que eu vim falar sobre oração, sobre orar, porque quando na segunda-feira o Senhor já tinha me colocado isso e a semana toda nós temos falado sobre dificuldade de orar, de como orar, de qual forma fazer. E eu falo assim que Deus, ele é poderoso na minha vida. A oração, ela surge um efeito na minha vida que eu não sei explicar para vocês. Mas eu falei, Pai, não é sobre mim, é sobre o Senhor que eu quero trazer. O que eu vivo na minha vida, eu quero trazer para as minhas irmãs hoje. Eu quero que elas sintam a mesma certeza que eu tenho do poder da oração. E eu fui buscar, né, entendimento, porque as coisas do Senhor têm que ser feitas com ordem e decência. Então, o Senhor me deu aqui a palavra em Mateus 6, do versículo 5 ao 15. Eu vou ler para vocês, meninas. E quando orares, não seja como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e nas esquinas e nas ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentis, que pensam que por muito falam serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque vosso Pai, que vos é necessário, eu até grifei aqui, vosso Pai sabe o que vos é necessário. Que vocês guardem essa palavra, esse trechinho. O Pai sabe o que é vos necessário, antes de vos pedir. Portanto, vos orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui na minha Bíblia, o assim está diferente. Eu não sei se na Bíblia de vocês também estão assim. Ele não está grifado. O Pai Nosso, ele está com a letra mais visível. E o assim está modificado. E isso também me chamou a atenção. O Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não vos induza às tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Minhas irmãs, eu escuto muito no nosso grupo as pessoas falando, orem por mim. E Glória sempre fala, verbaliza, abre a sua boca, todos sabem falar, orar. Eu não cresci num berço evangélico. O meu pai e minha mãe não são evangélicos, mas desde que eu sei que a minha vida se formou no ventre da minha mãe, eu necessito de oração. Né? Me contam, porque eu não sei, que a gestação da minha mãe foi muito difícil. Tanto que eu nasci de parto fóssil. E a minha vida foi uma vida necessitando de orações. Para que eu estivesse aqui hoje, eu fui coberta de orações. E o Senhor me trouxe a lembrança de um dia numa igreja, eu no altar lendo a palavra, e vários momentos eu orando. E aí o Senhor falou assim, quem foi que te ensinou? Se você não cresceu num berço evangélico, num berço de oração. Então o Senhor já preparou todo esse cenário através de alguém. Então é preciso que nós oremos, que nós busquemos ao Senhor, verbalize as coisas para que se conclua na vida nossa, dos nossos filhos, da nossa casa e assim por diante, do seu namorado, seu pai, quem você quiser. A minha avó foi esse canal de bênção na minha vida. Quando ela entendeu que o parto da minha mãe seria um parto difícil, ela começou a orar pela minha vida, me cobrir, me proteger. Então, quando eu perguntei para o Senhor, como que eu vou fazer essas coisas, Senhor, sendo que eu não sei? Ele falou, só comece. O princípio está aqui, ó, na palavra do Senhor, o Pai Nosso. E diante disso, dessa entrega, quando você entende que aqui é o princípio, quando o Senhor fala que é necessário que você se coloque na presença, porque quando ele fala, entra no teu quarto e fecha a porta, ele quer que você cale todas as vozes de antes, né? De nós, para que nós possamos ter intimidade com ele. Porque o Pai quer que nós falemos, mas ele também quer falar conosco, né? Então o Senhor falava assim comigo, filha, é no poder da oração que hoje você está de pé. É através de um dia, assim como você hoje ora pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua vida, assim a sua avó orou por você. Então quando você subiu naquele altar a primeira vez para orar, já estava preparado o cenário. Eu já tinha formado no coração da sua avó uma mulher de fé, essa necessidade de orar por você. Então o Senhor já afirma nas nossas vidas que há necessidade de orar, há necessidade de intimidade, há necessidade de ouvir o Senhor, de falar
para o Senhor. Eu escrevi tantas coisas aqui, mas é o Senhor, Ele está aqui, né, nessa tarde, já amanhã, 12h20, Ele se faz presente. E eu me fiz algumas perguntas. Tem jeito certo de orar? Não. Não tem jeito certo de orar. Eu não oro igual a Glória, agora eu não oro igual a mim. Nós temos um grupo de oração, eu fico ali assim, perplexa. Eu falo assim, gente, que coisa linda que essas mulheres oram. E no dia que eu fui falar, a irmã falou assim, nossa, olha como a Paula fala. Na minha mente, eu não sabia, eu não era, eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que eu ali. Mas, quando você abre a sua boca, se encoraja, a gente tem que saber que não somos mais nós. É o Senhor. Que é o Espírito Santo. Então, eu louvo a Deus por este grupo que tem me ensinado isso. Quando a Glória falava, não tenha medo, não diga que você não pode, isso tudo tem surgido defeito na minha vida. Que dizer assim que eu tô aqui, nossa, eu sou a melhor em tudo. Não. Eu estou aqui porque o eu sou está comigo. Porque as palavras que a Glória fala, eu gravo no meu coração, eu guardo. Glória a Deus. Eu leio aqui, eu abro a Bíblia, eu falo que nós somos privilegiadas. Então, minhas irmãs, não tem forma correta de orar. Se você tem hoje dificuldade de orar, comece por aqui. Pela Bíblia, pela palavra. O livro de Salmos tem várias partes ali que o Senhor nos leva a um momento de oração, né? Até aqui na minha pesquisa fala que o Salmo, ele já é um manual de oração. Quem nunca ouviu? Antes de sair, ore o Salmo 91. Não sei o que, você está passando por tribulação, ore o Salmo 23. É o princípio. É tudo o começo. Hoje eu não estou aqui porque a Glória falou segunda-feira comigo e eu fui buscar. Não. Eu tenho 41 anos. Eu não sei nem quantas igrejas já passei. E hoje eu me encontro numa igreja totalmente diferente, assembleana, e eu fiquei 14 anos numa igreja church, de parede preta. E eu falei assim, meu Deus, eu tô perdida aqui. Mas não, o Senhor conduz tudinho no poder da oração. Ele faz, desde que a gente tenha oração, renúncia, busca da palavra, jejum, consagração, é tudo passo. É um passo de cada vez. E ele sabe para onde ele leva a gente, né, Paula? Não adianta atropelar as coisas, não, porque tudo é o princípio. Comece, entre no teu quarto, feche a tua porta e ore. Ore em secreto, ore dentro do seu coração, ore no ônibus. A oração tem um poder que a gente não entende, mas aqui o Senhor, ele é tão perfeito que a gente estava, para começar, né, o livro de 1 Samuel, e aqui está dizendo assim, Ana ora por um filho, e ela, né, é tão confirmado que na busca aqui de conhecimento, do que falar, o Senhor me trouxe essa parte, que Ana orou, e muitas das vezes que ela estava lá orando, o profeta achou que ela estava embriagada, que ela estava louca. Então, não tem forma certa de orar. Muitas vezes a gente vai orar ali, quietinha, em silêncio. E muitas vezes a gente vai verbalizar. O seu nome tem poder, Senhor. Entra nessa situação. É o momento. A irmã uma vez falou na oração, falou assim, não queira expulsar Satanás falando assim, sai daqui. Fale com autoridade, saia da minha vida. Então, cada coisa nós vamos aprender no cotidiano da nossa vida. É o primeiro passo. Hoje eu quero intercessão, clamor e súplica. Eu quero que vocês entendam hoje aqui que nós precisamos começar. Tudo foi um começo. Na minha vida foi a intercessão da minha avó. Ela preparou o caminho. Então nós precisamos preparar o caminho.
para que as coisas sejam feitas. E ali o Senhor, como eu via ela orando por mim, ela dizendo, eu não aceito essa enfermidade na sua vida, aquilo foi ficando gravado na minha mente. Que toda vez que eu estava doente, ela me pegava e orava por mim, pedia, falava, eu não aceito, ela não vai ver isso. E a medicina fala que tudo que a gente fala quando a mãe está gestante, quando ali na barriga a gente fala, a criança entende, ela entende. Por isso que quando a criança nasce, a voz que teve contato com ela no ventre, ela reconhece. Então, eu reconheci a voz da minha avó. Porque ela não permitiu que aquilo ali fosse, porque ela é uma mulher de fé. Ela também teve alguém que ensinou ela. Eu creio, hoje ela não é mais viva para me dizer, mas eu creio que alguém ensinou. Então, nós não estamos aqui para dizer para você que você tem que orar de uma forma ou de outra. Você só precisa começar a fazer o que o Pai está nos dizendo, que Jesus está nos ensinando. Comece por aqui. Não tente começar igualzinho aquela irmã tá orando ali e tal. Talvez o Espírito Santo te conduza a isso, sim. Mas se você hoje se encontra num campo de dificuldade de orar, comece pelo princípio, por aquilo que o Senhor está te ensinando. E deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo fazer as outras coisas. E aqui eu também me perguntei, né, para o Senhor recebe todas as orações? Nós precisamos também entender isso. Eu oro tanto, tanto e nada acontece. Por que será? Será que o seu coração está mesmo voltado para a vontade do Senhor? Por isso que o Senhor fala que nós precisamos de intimidade. Precisamos estar atento à voz dele. Ele que conduz. Eu tenho testemunhos na minha vida de oração que, eu orei e aconteceu. Eu falo, meu Deus. Mas eu também tenho oração que ainda não aconteceu na minha vida. E tá tudo bem. Porque ele sabe o momento certo. Eu me recordo até hoje, o meu filho chegou da escola e comeu apenas 2 bisnaguinhas e ele queria mais. E nós não tínhamos como comprar essa bisnaguinha. Perdoa que eu fico emocionada. Porque é grande o poder do Senhor através daquele que crê e ora e sabe a quem está falando. E eu falei assim, Davi, eu não tenho como comprar. Mas se você comigo orar, Deus pode fazer. E imediatamente, o Senhor me fez uma ligação, uma pessoa fez uma ligação e falou assim, me manda o seu endereço. E eu nem sabia o que ia acontecer. Ela falou assim, a minha irmã tá passando aí perto da sua casa e ela vai levar uns cobertor para você que tem aqui da associação dela. Ela tinha comentado de mim para a irmã dela. E eu falei, amém. Falei, tá, eu mandei meu endereço. E quando essa pessoa chegou aqui, tinha tanta bisnaguinha na caixa. Tinha tanto alimento que supriu as nossas necessidades por um bom tempo. Cobertores. E tinha separado um valor de dinheiro que nem estava na minha oração. Por isso que aqui ele fala que ele já conhece as nossas necessidades. Como não crer nesta palavra? O Pai sabe que vos é necessário. Tudo que tinha naquele cesto lá era o que eu precisava. O meu filho estava na escola, ele tinha acabado de chegar, não deu nem tempo, mas o Senhor, ele era tão maravilhoso que ele responde a coração sincero. Foi uma criança, eu creio, mas além que foi a oração do meu filho sincera, Pai, ele só pediu uma bisnaguinha. Mas o Senhor já sabia que a mãe dele precisava de muito mais. E naquele momento eu não pedi o que eu precisava. Eu me compadeci pelo meu filho, que queria apenas uma bisnaguinha. Se chegasse só uma bisnaguinha, eu já estava feliz. Mas, irmãs, eu quero aqui só dizer para vocês que tem oração que eu oro até hoje, o Senhor não me respondeu. E isso tá tudo bem, sabe por quê?
eu sei que Ele tem o melhor para mim. É na intimidade com Deus, na oração, no jejum, na busca, na constância. Não tem como você dar a mamadeira para o seu filho, ele tá mamando o peito, e você colocar a mamadeira para ele imediatamente. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho 5 filhos. Sim. E ele já quer, ele vai puxar a mamadeira, e se você não segurar, ele vai se engasgar. Porque o leite do peito, ele vem na livre demanda, assim, conforme ele faz o exercício, o leite vem. E a mamadeira, não, já tá tudo pronto. Então, se você não tomar cuidado, ele se engasga e morre. Então, a oração é exatamente assim na nossa vida. Você vai se, como um bebezinho, você vai puxando o leite. No tempo certo, quando você já estiver preparada, a mamadeira vai vir. Eita, Jesus está aqui. Nada que eu escrevi. No tempo certo, o Senhor vai lhe dar o leite mais grosso, mas você precisa também estar pronto para o leite mais grosso, porque senão você vai se sufocar e morrer. Então tudo tem um tempo certo para o Senhor fazer. Mas que nós possamos entender que a oração inicial é igualzinho o neném mamando. Ele vai ao conteúdo da sucção da criança, a boquinha dele vai fazendo ali, vai puxando o leite. Então, nós vamos com a nossa oração trazendo a bênção, a graça, a presença do Senhor. E no tempo certo, Ele fará acontecer as coisas na nossa vida. No tempo certo, as coisas vão começar a acontecer. No tempo certo, você vai começar a levantar e orar que nem a irmã aí, que é a bênção. A Zilma, ela ora com fervor, porque ela tem essa intimidade. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você tem orado para a resposta das suas orações? Quantas vezes você tem se colocado perante Deus na sua vida? Ele era um homem que nós conhecemos na Bíblia, quem conhece, lê o livro de Daniel, que ele era um homem temeroso. Ele não fazia nada que não tivesse na direção de Deus. E mesmo assim, ele não se cansava de orar. Aí nós aqui, ó, uns meros mortais abençoados. Eu vou orar 15 minutinhos de manhã e tá tudo feito. Não, nós precisamos, o Senhor fala, Ele insiste, aqui na palavra dEle, quem lê a Bíblia sabe que Ele insiste que nós precisamos buscar constantemente. É 15 minutos, é 5 minutos, nós mulheres temos o costume de dizer que a pia tem um diferencial com Deus, mas sabe por quê? Porque lá a gente está concentrada. Nós estamos numa conexão que ali, você já tá ali, você já sabe fazer o manuseio da louça. Então a sua mão vai automaticamente e você se conecta e nada mais te tira daquilo ali. Pelo menos comigo é assim. Comigo também. Eu tenho, nossa, outro dia eu até falei aqui que o Espírito Santo me ensinou a fazer um bolo. Eu faço bolo há 1000 anos, desde que eu me conheço. Mas da onde eu adquiri isso? Da onde que eu sei que foi Ele? A certeza das minhas orações, do convívio, de saber aqui eu escuto todos os dias na minha vida que a gente tem que chamar o Espírito Santo para nos conduzir, e é Ele também que vai nos conduzir às orações. Não adianta você começar uma oração sem Ele. Clame a Ele. Eu não sei, eu tenho dificuldade de orar. Comece, pare com isso de ficar falando eu não consigo. Repreenda essa palavra. Eu não consigo. Somos todas aqui filhas e servas do Senhor. Somos todas geradas pelo Senhor. Não tem essa de eu não consigo, eu não posso. Quando eu conheci a Glória, eu achei que ela tinha uns 30 e poucos anos. De tanta autoridade que ela tem no falar. Quando ela falou que tinha menos de 30, eu falei, que vergonha. Eu com 41 anos não tenho coragem de fazer o que ela faz. Eu falei, eu repreendo isso na minha vida, eu não aceito mais isso na minha vida. Deus. Então é o poder da palavra, é o poder da oração, é o poder do conhecer, é o poder de obedecer. Sabe? É tudo a constância. Eu sou cuidadora de idosos.
E a maioria dos meus pacientes, eles chegam numa fase do Alzheimer e da demência que eles perdem a noção de comer. Eles não sabem mais comer. Eles têm que colocar uma sonda gástrica, né? Quem trabalha aqui na enfermagem, na área da medicina, sabe. E eles esquecem como comer. Porque conforme a idade, o cérebro vai, tem o Alzheimer, né? Vai Regredindo. fazendo com isso, regredindo, com que eles esqueçam. Mas eu acho tão incrível que a maioria dos meus pacientes, eles não esquecem de como orar. Eles não esquecem de quem é Deus. Meu Deus, isso é tão tremendo, Jesus. Será que é possível você hoje não acreditar no poder da oração, no poder da palavra de Deus, se a doença faz ele esquecer algo que chegou na vida dele antes da oração? Porque, como eu falei aqui agora, ele aprendeu a mamar primeiro, depois a orar. Depois de uma certa idade que a mãe começa a trazer a criança para o quarto, levar para a igreja, explicar. Hoje, graças a Deus, nós temos os bebezinhos crentes, que eles levantam as mãos, dão glória a Deus. Mas na minha vida não foi assim. Eu aprendi a orar sozinha. Eu tive que buscar o Senhor sozinha. Na minha cabeça, né? Era. Mas não era sozinha, era sempre Ele comigo. Então eu não tive esse ensinamento. Mas o Senhor falou assim, teve sim, a sua avó falava. Na minha mente, antes de eu chegar aqui hoje, o Senhor falava para mim, a sua avó, eu coloquei ela, porque eu sabia que hoje você estaria aqui para falar de oração. Eu não poderia falar de outra coisa que eu não vivo. Né? Se eu passasse aqui o dia inteiro falando com vocês, eu tenho tanta coisa para contar para vocês através do efeito da oração na minha vida. Através do clamor. Eu tenho uma filha de 19 anos que ela teve uma doença rara e a médica falou assim para mim, eu nem posso abrir a boca para falar isso, mas eu vou falar. Você tem fé. A sua filha não nasceu com a doença. O meu filho, o Davi, ele teve Covid. 56% do pulmão sequelado. 92 dias afastada ali no hospital, indo e voltando. E foi Deus purinho na nossa vida, preparou, cuidou tudo. Então eu posso falar com propriedade para vocês que se a partir de hoje vocês comecem, não espere amanhã, depois não, comecem hoje. Pai nosso que estais no céu. Senhor, eu estou aqui hoje, através daquela, igual eu faço quando a Glória falar aqui, eu vou ali e verbalizo depois. Através dessa palavra que o Senhor liberou, porque eu creio que o Senhor está aqui, é através dele, é por ele, para que o nome dele seja glorificado. O Senhor disse que a oração tem efeito. Eu não sei orar, mas o Senhor está aqui comigo. Afirme a presença do Senhor. Esse dia eu falei, acho que foi ontem no grupo, né, que a irmã falou sobre estar sozinha, e eu falei, o Senhor está aqui comigo. Da onde que eu sei que ele está comigo? Da palavra dele, que afirma que ele estaria comigo todos os dias. Sem a palavra dele, eu não teria convicção disso. Isso. Então, verbalize. Fale o Pai Nosso, clame ao Senhor, peça para que Ele venha, te conduza. E eu creio que nós veremos milagres, respostas de orações, testemunhos através deste dia de hoje. Quando eu estava me preparando, o Senhor falou assim, esse dia será marcado na sua vida. Glória a Deus. E tudo aqui que eu faço hoje é a certeza de que eu nasci para servir o Senhor, de que Ele é comigo na minha vida. Quando essa doutora falou sobre a minha filha, eu já sabia, porque um dia uma mulher, serva de Deus orante, ela falou para mim assim, o Senhor está me falando que sobre o seu ventre, os frutos do seu ventre, o inimigo não tocará. Glória a Deus. Quando eu descobri a enfermidade na minha gestação, o Senhor logo me trouxe essa lembrança. O que foi que eu te prometi? Eu recebi a palavra com 17 anos. Eu tive a minha filha com 21. 4 anos depois se cumpriu o que Deus me falou.
Então, não tenha pressa. Não tenha pressa. Se o Senhor hoje não responder a sua oração, no seu coração fale assim: Senhor, me sustenta durante a promessa, o cumprimento. Que o papai sustente nós durante o cumprimento. E esse é o suficiente para nós. E se ele necessário responder, ele vai responder, ele sabe o que faz. Então, para não... Ainda nós temos a irmã aqui que ainda vai trazer mais um manto. Eu vou deixar isso para vocês. Eu escrevi tanta coisa, mas o Senhor só fala para mim: comece. Assim como um dia, filha, você começou ali. Você não foi criada no meio de pessoas que oravam, mas eu já tinha levantado a sua avó, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é grande e poderoso, ele já sabia de tudo que eu ia passar. Então o Senhor também já sabe do que vamos passar e ele tem colocado mulheres aqui abençoadas, a vida da Glória e tantas outras mulheres para nos conduzir. Você não está sozinha nessa caminhada. Você não é um qualquer. Você é chamado para vencer. Você é chamado. Hoje o Senhor transforma nosso ambiente. Ele não quer mais que nós vivemos como murmuradores, reclamadores. Ele quer que nós se prostremos e nos coloquemos perante Ele em oração. Glória a Jesus. O Senhor nos chama hoje na convicção da verdade da palavra dele. Vamos viver a palavra do Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos começar a fazer aquilo que o Senhor tem falado. Entra no teu quarto e ora em secreto. E o Senhor te responderá. Eu duvido. Se você não crê, eu creio por você. Se você obedecer a palavra do Senhor, se colocar perante Ele, obediente, fazer aquilo que o Senhor tem falado, Ele vai bradar na sua vida, porque Ele tem bradado na minha vida. E eu estou falando de um Deus vivo aqui. Eu estou falando de um Deus que me colocou diante dessas mulheres e tem sido um Deus que tem me sustentado. Eu falo lá no grupo, às vezes, para as meninas, eu estou 9 meses desempregada. Mas não me falta renda. Será? Da onde? Se eu hoje tiver incredulidade aí, tá repreendido, caiu por terra, porque não tem como, no mundo que nós vivemos, no Brasil que nós vivemos, ter alimento na casa de uma mulher que não trabalha. É Deus purinho, é resposta de oração. Todos os dias eu falo pro Senhor: o pão nosso, Senhor, dai-me o pão nosso de cada dia. E às vezes ele até me surpreende com mais, porque ele já sabe daquilo que eu preciso. Então é isso, minhas irmãs. Eu não quero aqui que vocês percam a essência de hoje, falando muito, porque não é de falar muito, que igualmente a palavra dele já nos disse aqui. E comecem a falar, comecem. Daqui uns dias nós vamos ouvir testemunhos naquele grupo aqui de mulheres que começaram. Assim como eu, um dia eu entendi o que Deus, a presença dele na minha vida, e hoje eu estou aqui por obediência, porque pela minha carnezinha velha eu não estaria. Se eu não tivesse escutado Glória dizer: repreenda, todas nós temos boca, fale, todas nós temos chamado. O primeiro chamado é falar, é orar, é pregar, é falar a palavra do Senhor. Ele chamou todas para falar da palavra dele. Não tem nenhuma incompetente aqui, incapaz, todas nós somos capazes. A palavra tem poder e a oração, seus efeitos. Amém, meninas? Amém. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E como a Daniela fala lá no grupo e outras meninas, quem tiver precisando de ajuda, chama ajuda. Pede ajuda lá. Fala: ó, eu não tô conseguindo, tem alguma coisa. As meninas mandam vídeo, texto, mensagem. Não tem como. Não tem como. Se você acompanhar o grupo, você vai orar o dia inteiro. O dia inteiro. É a caverna de Adulão, né? Ferramenta o Senhor está nos dando. Agora basta o seu posicionamento. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.
Deus continue te abençoando, te enchendo. Continua se preparando, que a gente sabe, né? Que a gente vai dizendo assim, ó, tal dia é você. Aí você já, Amém. já tem que ficar ali pronta e preparada, que o Senhor continue te abençoando, suprindo os desejos do teu coração e te surpreendendo. Amém. Ele é o Deus que faz a gente viver o extraordinário no deserto. Existem coisas que só são vividas no deserto. Amém. Só se vê maná cair do céu no deserto. É porque a gente não quer deserto, não, Paula. É, Quer não. exatamente isso. Mas onde seria o outro lugar que a gente veria sair água da rocha e maná do céu? Aleluia. Se ele não nos levasse para o deserto. Quando a gente olha e vê no mundo que a gente está vivendo, tem gente que trabalha, sai para trabalhar e ainda tem coisas faltando dentro de casa. Verdade. E a gente olha para a nossa vida e diz assim, meu Deus, o Senhor tem me sustentado em casa. Exatamente. Porque eu digo isso a você com propriedade. Eu já me questionei muito, Senhor, por que eu estou em casa? Eu quero trabalhar. Eu sou nova, eu tenho 24 anos, tenho saúde, todo mundo sai para trabalhar e eu fico em casa. E até por causa do que as pessoas vão pensar. O que é que as pessoas vão pensar? Que eu quero Sim. me aproveitar do trabalho do meu marido, que ele me sustente para eu ficar sem fazer nada. E eu fiquei me questionando sobre isso, até que Jesus, ele fez com que uma moça fosse lá na igreja falar comigo e ela disse assim, Glória, eu precisava falar com você, porque eu estava na Argentina quando um vídeo seu apareceu para mim e eu tinha escrito uma carta suicida para me matar. Meu Deus. Quando eu assisti aquele vídeo, e aí o que ela falou, a chave do que ela falou, que foi a resposta de Deus para mim, foi quando ela disse assim, eu quero lhe agradecer porque um dia você decidiu obedecer e deixar Deus lhe usar através de uma câmera de celular para que eu pudesse servir ao Senhor. Aí o Espírito Santo disse assim, se tu estivesse trabalhando fora, tu ia viver isso? Exatamente. E a gente não entende, Paula, Não. mas o Senhor, Ele cuida e Ele dá experiências a nós. Existe uma terra prometida para todas nós que estamos no deserto hoje. Mas a gente precisa começar a dizer, bendito deserto. Exatamente. Louvar o Senhor no deserto, Porque agradecer. na terra prometida, mana leite e mel. Mas a gente precisa plantar para poder colher. A terra é boa, mas tu tem que plantar para colher. E no deserto ele diz assim, eu cuido de você pessoalmente. Você descansa e eu trago. Glória a Deus. Durma que eu trabalho enquanto você Amém. dorme. Aleluias. Tem uma parte do Êxodo ali que o povo começou a questionar sobre carne. E começou a lembrar das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito. E Moisés foi falar com Deus, ou seja, oração. Aleluia. E quando Moisés foi falar com Deus, Deus disse, eu vou mandar. O povo estava dormindo quando Deus fez as codornizes repousarem no acampamento. É Deus dizendo assim, o que é que você quer? Me diga e vá dormir. E descanse, porque o seu trabalho é só verbalizar. Diga a mim o que você quer. Glória a Deus, eu creio. Porque enquanto você dorme, eu faço chegar até você. É bem assim. A Bíblia diz que foi só 3 meses da Arca da Aliança na casa de Obed-edom. Só 3 meses para ele botar tudo no lugar. Aí ele diz assim, contanto que você preserve a minha presença dentro da casa, eu Aleluia. faço chegar o que você precisa. Glória a Deus. E mantenha na posição. Eu Que creio, Deus te eu recebo. abençoe, Paula. Eu recebo. Fica aí na preparação do Amém. olho, que teremos outros momentos aqui. Glória a Deus. Deus Beijo. abençoe. Obrigada. Amém. Minhas meninas, Jesus é bom e Ele é tremendo. Para nossa meditação, Romanos 12:12. Alegrem-se em nossa esperança.
Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Ai, Jesus, eu tenho uma dificuldade. E a minha dificuldade tem muito a ver com a minha. Tem muito a ver com a minha personalidade. Eu sou sanguínea e eu tenho uma dificuldade de concentração, de certa forma. E a forma. Eu luto todos os dias com isso e não vou parar, vou continuar perseverando. Mas eu tenho uma dificuldade de orar, a não ser que eu force muito, e eu faço isso diariamente. Mas eu não tenho uma facilidade de me debruçar em oração no secreto por muito tempo. Porque a minha mente, ela não para. Mas, contrapartida, eu consigo compensar isso no meu dia a dia. Eu sempre estou ligada em oração. Ainda que não de joelhos, de olhos fechados. Eu estou fazendo as coisas e em oração. Eu estou lavando os pratos e em oração. Eu estou varrendo a casa e em oração. Eu estava na praia segunda-feira, sentada, só olhando para o céu, olhando para o mar, olhando para tudo, umas 2 horas da tarde, eu acho. E eu fui só contemplar. Eu fui só contemplar. E daqui a pouco saía, era mais forte do que eu. Ô, amigo fiel. Verbalizando que a minha mente estava conversando com ele. E a gente precisa manter uma constante de oração. Não ache que porque você está orando no dia a dia, você não deve tirar o seu secreto. Você precisa tirar o seu momento secreto com o Senhor. Senhor, Romanos 12:12. Senhor, eu estou aqui na tua presença. E aí tu divide com ele teu dia. Mas a Bíblia diz, não pare de orar. Não pare. É lavando o prato e orando. Varrendo a casa e orando, dirigindo e orando. O tempo todo em oração. Mantenha o contato com o seu Salvador. Jéssica Pessoa tá aí? Cadê Jéssica, minhas meninas? Já vou adicionar Jéssica. Para Jesus usar ela bem muito aqui. Convidar. Paz do Senhor, Jéssica. Paz do Senhor, estão me ouvindo? Estamos sim. Vê se tu consegue ligar a câmera. Daí, que eu também nunca fiz não isso. Todo mundo nessa peleja, Jesus. Tá aparecendo a câmera mais um tracinho no meio. Deixa eu ver aqui. Não sei por quê. Tem que liberar. Tá. Eu não sei se. A câmera em um traço, assim, como que não fosse pra não pudesse abrir. Eu acho que é por causa da quantidade de seguidores. Tem 52. Eita, tem pouquinho. Paula disse: aperta nela, aperta na câmera mesmo com um tracinho pra ver se vai. Não, não é possível ativar a câmera porque Jéssica não tem acesso para entrar com o vídeo. Ah, eu acho que é sobre as permissões do teu TikTok. Mas aqui tem quem pode ver os seus status. Aí tem todos aqui. Se a conta for privada. Mas a minha conta não é privada, não. É não? Não é, não. Mas de vez em quando dá isso mesmo. Então dá lugar aí mesmo, a gente vai ouvindo aqui, recebendo. E na próxima tu entra nas configurações pra liberar. Amém. Amém. É, tá, não vai não mesmo. Tá com tração. Não vai de jeito nenhum. Águida disse aqui que deve ser que você não posta conteúdo. Ah, entendi. É, eita. O de Irmã Vilma também aconteceu isso na primeira vez, agora na segunda ela já tinha publicação, aí pegou.
Ah, entendi. Eu, mulher, eu não posto nada, nada mesmo. É Sempre. isso mesmo. Então tá bom, né, irmãos? A gente já recebeu tanto do Senhor nesses momentos aqui que eu já tô cheia assim do Espírito Santo, né? Graças a Glória a Deus. Deus. Mas para completar, né, o chamado do Senhor, tô muito feliz, nervosa, porque como eu disse a Glória, né, nunca preguei, nunca nem dei aula a criança, né? Nem na escola dominical eu dei já. Mas é o chamado do Senhor, eis-me aqui, né, na minha explicidade, né? Porque vai ser uma palavra simples, mas eu creio que o Senhor vai falar com a gente. Eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Essa passagem é 2 Samuel 5:22. Samuel 5:22. Também o Senhor me deu em um momento de oração, não hoje, não no preparo da palavra, mas que faz um tempinho que ele já me deu essa passagem, eu me identifico muito com ela. Sempre que eu vejo em alguma pregação, ela sempre fala o meu coração. Eu espero que falem com as irmãs também. E acho que as irmãs já acharam, né? 2 Samuel 5:22. Eu vou ler, viu? Leia, dê lugar na terra, deixe Jesus lhe usar. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu. Então adiante de ti aferiu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gezer. Então, irmãs, para contextualizar, né, essa passagem, ela se deu, essa primeira batalha de Davi, né, uma das primeiras, logo após ele ser ungido rei. Após ele esperar todos aqueles anos, né, depois que ele recebeu a promessa. E então, logo quando ele foi ungido rei, ele teve uma aceitação, uma ascensão muito rápida, né, do chamado dele, né, como rei, do reinado dele. E então, até no versículo 10, diz assim: E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então foi muito rápido Davi ser conhecido, né? E vencer, né? As batalhas. E logo após ele ser ungido rei, como eu falei, aqui no versículo 17 tem assim: Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Então, logo após, né? Aí já é um ensinamento pra gente. A gente também acontece nas nossas vidas semelhante. Logo assim, a gente ora, né? Como a irmã falou, suplica ao Senhor, o Senhor nos dá uma bênção, né? Respostas de oração, a gente fica feliz, né? Não, agora vou viver aqui esse tempo tranquilo, né? Só louvando ao Senhor e de repente outra batalha, né? Quando não é conosco, é com alguém da nossa família, um familiar, né? E a gente, meu Deus, novamente uma luta, né? O Senhor acabou de me dar uma vitória. E assim, meus irmãos, o inimigo, ele está ao nosso derredor, né? Rugindo como um leão, como Glória diz, né? Ele não é um leão, ele quer ser. Mas o único leão é o da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, é verdade. É isso. E ele está a todo momento querendo achar uma brecha, né? Uma situação que ele possa usar uma pessoa, uma situação para nos atingir, nos entristecer, nos afligir, né? E assim foi com Davi também, né? Logo após ele ser ungido rei, todos os filisteus, como dizia aqui, subiram para enfrentar Davi. Então eles se reuniram, se tramaram para derrotar Davi, né? E aqui também na palavra do Senhor diz que eles se estenderam pelo vale dos Refaíns, né? Os filisteus, eles tramaram e ficaram nesse vale.
E esse Vale dos Refaíns, ele significa um local em que existiam nessa época muitos gigantes, que as pessoas tinham muito medo de estar nesse local. É só porque depois eu vou falar outra coisa, a gente vai fazer um linkzinho. Oxe, olha aí, que coisa linda. Então vamos, porque a câmera não pegou. Tô gostando. Fique à vontade, Jesus está lhe usando aqui. Amém. E então, Davi, ele consultou ao Senhor. Ele ficou sabendo, né, que os filisteus haviam tramado contra ele. E aqui no versículo 19, Davi tem assim: E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então, Davi era um homem muito... A gente sabe a história de Davi, né? E ele sempre foi um homem muito temente ao Senhor, muito obediente, né? Que para nós, essa situação seria, vamos dizer, óbvia, né? Se tem um exército que tramou contra ele, ele iria lutar, né? Não precisaria, entre aspas, né, consultar o Senhor. Como também nas nossas vidas, né? Muitas situações a gente, às vezes, simples, né? Óbvias pra gente, mas como a irmã acabou de falar, é a oração, né? A consulta ao Senhor, é a dependência do Senhor. Porque pode ser como a gente imagina e pode ser de outra forma, né? Que o Senhor queira agir. Mas nessa batalha que o Senhor mandou ele ir, ele foi vitorioso, ele foi muito vitorioso. O Senhor mandou ele ir, ele obedeceu, né? E aqui no versículo 20 diz assim, que a vitória foi como um romper de águas. Foi uma grande vitória que o Senhor deu nessa primeira batalha contra os filisteus. E Davi, ele colocou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E o significado de Baal-Perazim, eu coloquei aqui, é lugar de vitórias. Então, para o mesmo local, né? Como eu falei no começo, que o local que eles estenderam era Vale dos Refaíns, né? Que era lugar temível, lugar onde existiam gigantes. E esse mesmo local, Davi colocou como Baal-Perazim, que é lugar de vitórias. Lugar onde o Senhor concedeu a vitória a ele. Então, ficou conhecido como esse nome. E então, irmãs, logo após essa grande vitória que o Senhor deu, aí a gente imagina novamente, né? Como eu havia falado, que agora os filisteus com certeza vão temer o exército de Davi, vão embora, e Davi foi vitorioso e agora vai poder descansar. Mas não. Como acontece conosco, né? Que foi falado, o inimigo está sempre tramando, né? Nos abater, nos afligir, né? Mas maior é o Senhor que está conosco, irmãs. E então os filisteus tornaram a subir, né? Foram para o mesmo local, para o Vale dos Refaíns. Logo após serem derrotados, eles foram novamente. E aí que é o versículo que a gente leu, né? Que é onde está o mistério do Senhor, né? O que o Senhor fez. Que para nós, novamente, seria óbvio ele, novamente, né, Davi juntar todo o seu exército e novamente lutar, né, como ele já tinha feito e foi vitorioso. Mas aí Davi consultou ao Senhor novamente, irmãs. Ele novamente se humilhou, né, se mostrou dependente do Senhor. Sim. E consultou, né, ao Senhor. E eu acho que a surpresa dele, né? E para a nossa também, o Senhor não disse para ele ir. O Senhor disse: não subirás. Mas o Senhor falou algo inusitado, né? Algo que Davi jamais imaginava, né? Que foi para ele arrodear por trás das amoreiras e ficar olhando para a copa das amoreiras, né? Que de lá eles iam ver o som de marcha, que era a marcha dos anjos do Senhor, dos soldados do Senhor a lutar por eles. Então, irmãs, tem vários ensinamentos, né, nessa passagem que o Senhor ordenou a eles. Primeiramente, ele consultou novamente, né, foi obediente. Depois, a gente sabe que quando eles se arrodearam por trás, né, a gente imagina, eles ficaram num ambiente seguro para eles, porque eles estavam vendo os inimigos de frente, eles estavam escondidos, né? Então, eles poderiam atacar e achar que certamente seriam vitoriosos. Ele e o exército, né? Mas o Senhor não age como a gente, né? O Senhor tem a forma dele agir,
né, que muitas vezes é totalmente inesperada para nós. E o Senhor diz para eles ficarem lá aguardando o comando do Senhor. Né? E assim, irmãs, tem uma questão aqui, no 24, que o Senhor diz assim, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Então, o Senhor falou diretamente para Davi, que ele ouviria. Por mais que todo o exército estava lá, mas o comando seria para Davi. Né? Davi tinha que estar atento com seu coração e com a fé no Senhor, que o Senhor sim iria dar a bênção. Ele estava ali com todo o seu exército, toda a responsabilidade de várias vidas, mas que o Senhor ia falar com ele, mesmo no inesperado, né, no jamais visto ali, na posição que eles estavam, o Senhor ia falar diretamente com ele, com Davi. E tem situações que o Senhor fala diretamente conosco, né, são promessas, são palavras, é mistério de Deus com a gente. Já aconteceu comigo, por exemplo, de o Senhor me dar alguma palavra e eu compartilhar, o Senhor falou isso comigo, o Senhor me deu essa direção, essa promessa, e às vezes as pessoas não entendem, acham que é coisa da nossa mente, né, que é muito difícil, que não tem condição, mas é relacionamento nosso com Deus. Tem coisas que é no mistério, né, no individual, que o Senhor quer tratar com a gente, quer falar conosco, a experiência, né? E assim foi isso que o Senhor fez com Davi nesse momento. O Senhor disse que ele ouviria esse som. E também, irmãs, o Senhor especificou, né, copa das amoreiras. Certamente onde eles estavam tinha muitas árvores, né? Mas aí o Senhor especificou amoreiras. E eu fui pesquisar o sentido de amoreiras, o significado, né? No hebraico significa derramar lágrimas. Meu Deus! Eu achei lindo. Que assim, quando elas eram cortadas ou feridas, a seiva delas era semelhante a uma lágrima mesmo, que escorria. Aí por isso que tem esse significado, né? E tudo na Bíblia a gente sabe que tem um porquê, nada é por acaso, né? O Senhor não iria colocar especificamente as amoreiras, né? Em vão. E então, irmãs, a gente sabe que muitas vezes no choro, na lágrima, no coração contrito mesmo, que o Senhor toca, né? Que o Senhor ouve nossas orações. Não que é necessário que haja choro, né? Mas que reflete aquele coração, né, derramado diante do Senhor, o toque do Espírito Santo, e olhando para cima, porque eles não estavam olhando para os lados, com medo de os inimigos virem atacar, né, por trás, né, pelos lados. Não, eles estavam olhando para cima, né, para o alto, que é de onde vem a nossa salvação, nosso socorro vem do Senhor, né, que está no alto, na fé, na nossa fé, nas nossas lágrimas, na nossa oração. E aí foi esse o sentido, né, que eu creio que o Senhor mandou eles olharem para cima, né, para apenas vencer na fé mesmo. E aí aconteceu que eles ouviram, né, o som da marcha. O Senhor foi adiante com o exército dele, né, o Senhor que venceu essa batalha, como diz na palavra, né, nessa batalha não tereis de pelejar, para ir ver da salvação do Senhor. Então foi isso que o Senhor fez aqui nesse momento. E como diz no 25, né, foi grande a bênção, né, Davi, seu exército, ele feriu os filisteus de Geba até chegar em Jezé. Eu creio que tenha sido bastante, né? Bem extenso a vitória deles. Eu anotei só aqui, fiz uma anotaçãozinha para finalizar, que disse assim, que eu coloquei assim. Estar no centro do plano de Deus para nós atrai a atenção do inimigo. Mas Davi, assim como nós, buscamos orientação do Senhor antes de entrar na batalha, pois confiamos no plano de Deus. Seja qualquer que seja a circunstância em que nos encontremos, o Senhor, o Deus das conquistas, nos assegura que Ele irá conosco, à frente dos nossos inimigos e nos fará vencedores. O Senhor é o nosso Baal Perazim, que é o Deus das vitórias. Então, irmãs, essa é a palavra que eu, humildemente, na minha limitação, mas que o Senhor, né, preparou para nós nessa passagem. Espero que tenha tocado no coração das irmãs. Glória a Deus. Para a gente manter a fé no Senhor, né, não olhar para as circunstâncias, mais uma vez, né, as nossas impossibilidades, mas olhar para cima, né, para o céu, que é
De lá que virá a nossa salvação, a nossa vitória. Amém. Glória a Deus, Jéssica. Estás vendo tu, mulher? Ai, meu Deus, mulher. Deus continue te abençoando, Amém. te enchendo e fazendo com que você venha romper todas as dificuldades que você acha que são impossibilidades para você exercer o que o Senhor tem confiado a você. Que palavra gloriosa, permaneça. Ó, Jéssica, quando o Senhor ele faz um chamado na vida da gente, a gente começa assim, sabia? A gente começa achando assim, meu Deus. Primeiro que a gente nunca vai se sentir pronto. Sim. Por causa da nossa incapacidade, que nós somos incapazes mesmo. Mas ele nos mostra, ele faz questão de nos mostrar. Não é porque você pode, ou porque você é, ou porque você tem. É quando você depende de mim. Isso. Quando você se dispõe, e foi o que você fez. Você se dispôs a ser um instrumento de Deus nesta manhã, juntamente com Paula também. E o Senhor se utilizou da vida de vocês. E eu tenho certeza que Ele vai aperfeiçoar cada dia mais e alcançar o máximo de pessoas que Ele quiser alcançar através da vida de vocês. O Senhor continue te abençoando, Jéssica. Obrigada de coração a todos. E a você também pela oportunidade. Amém. Deus te abençoe. Minhas meninas, vocês estão vendo? As minhas meninas, elas são pregadoras. Só não vê quem não quer. Não é novidade pra mim, não. Não é novidade pra mim, porque isso aqui é a caverna de Adulão. A gente olha e a gente já vê que é guerreiro. Só tá ferido, mas é guerreiro. Só tá machucado, né? Tá com alguns problemas, mas é guerreiro. É só você deixar ele descansar um pouquinho que ele volta a segurar a espada e vai para a guerra de novo, para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Minhas meninas, eu só quero reiterar a fala das meninas sobre oração e eu quero tempo. Na segunda-feira eu vou vir aqui com mais tempo para ler todo o capítulo 17, que é um capítulo que demanda de nós tempo e dedicação. Mas eu quero deixar para a meditação de vocês, reiterando o que o Senhor usou as meninas para falar de maneira muito completa. Deus usou a vida de Paula para falar sobre oração e Deus usou a vida de Jéssica para dizer que Davi consultou ao Senhor. Ontem, no meio do caminho, o Carlos disse para mim, Glória, Davi era muito sábio e ele consultava o Senhor para tudo. E quando Jéssica trouxe, me lembrou na hora a importância da oração que Paula já tinha falado. Então, é a palavra se completando, é o Senhor confirmando, é o Senhor fazendo. Nós servimos a um Deus que faz, que fala e que mostra que estava naquela hora, naquele momento. Então, para nossa meditação, João 17, versículo 3, quando Jesus diz assim, no meio da sua oração, ele diz a Deus, e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Paula trouxe uma palavra aqui. Amém, mana. Um beijo, mana. Paula trouxe uma palavra aqui abençoada sobre oração. E Jesus ele vai orar e ele vai dizer a Deus que a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Qual é a outra forma de conhecer a Deus, além da oração? A porta está aberta e o Senhor está dizendo, eu quero me apresentar para você. Desde a primeira palavra, 1 hora atrás, até agora o Senhor está falando conosco acerca da oração. Você não vai me conhecer se você não passa tempo comigo. Você não vai me conhecer se você não conversar comigo. Se você não começar
a se relacionar comigo através de conversas. Só se conhece conversando, se aproximando e convivendo. E é o Senhor dizendo para nós, a vida eterna é me conhecer. Porque quanto mais perto de Jesus, mais vida que Ele tem, Ele derrama sobre nós. Mais completude temos nele, mais paz temos nele, mais abundância temos nele. Ele está dizendo, eu sou tudo que você precisa, e se você estiver em mim é o suficiente. É a vida eterna que você precisa. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de um novo emprego, você não precisa do carro do ano, você não precisa trocar de marido, você não precisa que o seu filho passe na melhor faculdade. Você só precisa se aproximar de mim. A vida eterna é me conhecer. Ele dizendo, acabou o tempo do raso, de viver mais do mesmo, de viver na superfície. Ele está dizendo, vem me conhecer. E esse conhecer aqui é o Iadá. O Iadá que Érica pregou sábado passado lá na casa de Rebeca. Conhecer intimamente. É o Senhor dizendo assim, eu quero que você me conheça como Jó me conheceu. Porque Jó vai dizer, antes eu te ouvi, ou antes eu te conhecia pelo que eu tinha ouvido falar de ti. E quem conhece alguém pelo que ouviu falar, não conhece verdadeiramente. É Jesus dizendo para mim e para você, vai viver até quando me conhecendo pela experiência dos outros? Quando eu estou aqui esperando você para viver a tua própria experiência, para que você me conheça intimamente, só tem autoridade quem vive pessoalmente experiências com Deus. Se você não for experimentado, você não tem conhecimento íntimo com Deus, de quem é o Deus que você serve. É um convite de Jesus para nós. E eu acho interessante, a parte do deserto. Jéssica trouxe o significado das amoreiras, derramar lágrimas, né? E ele disse, quando você ouvir o barulho de marcha pelas copas das amoreiras, no vale de lágrimas, no lugar que significa lágrima, pranto, choro e dor. Mesmo que o cenário seja de lágrimas, mas se você estiver em mim, você vai me ouvir andando por cima desse lugar. Você vai me ver como os discípulos viram. No meio do mar agitado e bravio, eles viram o Senhor andando por cima do mar agitado. É o Senhor dizendo assim, contanto que você esteja comigo, contanto que eu esteja com você, contanto que você não saia do lugar, independente do cenário. Ele é o Deus dos vales e Ele é o Deus dos montes. Ele é o Deus dos vales de lágrimas. Ele é o Deus que não desampara. E Ele está dizendo assim, vai ter momentos que eu vou precisar te levar para a copa das amoreiras, para que você consiga me ouvir melhor. Vai ter momentos que eu vou precisar andar com você no vale das lágrimas, para que você venha conhecer quem eu sou. Para que você venha desenvolver intimidade comigo, para que você venha entender de uma vez por todas que eu não abandono, que eu sou o amigo das horas incertas, que vai ter gente que quando tu não tiver nada para oferecer de bom vai te deixar, mas eu não. Se tu só tiver lágrimas, eu fico contigo nas lágrimas e ainda mais, o Espírito Santo consegue interpretar cada lágrima tua. Tu entende? E ele tá dizendo assim, eu vou andar por cima da tua impossibilidade. Confie, permaneça. A palavra ordem é oração. Se você orar, você vai ver. Se você dobrar os seus joelhos, você vai ver. Tem dias que a gente não tem nem o que dizer. Dobra o teu joelho e fica ali caladinha, mas fica. Diz a Jesus, Jesus, hoje eu não sei nem o que dizer, mas eu estou aqui.
Diz que ele é santo, diz que ele é bom, diz que ele é grande e diz: eu vou ficar aqui, viu, Jesus? Não tenho muita coisa para lhe dizer, não, mas eu vou ficar aqui. E ele vai desenvolvendo contigo um relacionamento por causa da intenção do teu coração. O desejo do teu coração, ele sabe, ele sonda, ele conhece, ele vê. E o chamado de Deus para nós é esse: relacionamento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que está em secreto, ele te recompensará em público. Foi necessário que Davi fosse por trás. O que muita gente acha que é regredir. Muita gente acha que oração é regredir, né? É sair de cena, dobrar os joelhos, entrar no quarto, fechar a porta. Todo mundo está esperando que você reaja de certa forma e você está orando. Aí muita gente diz que você está sendo um perdedor. E Jesus está dizendo: eu estou me agradando de ti. Porque com Jesus, quando tu entra no quarto e fecha a porta, tu já anunciou no mundo espiritual de quem é a vitória. Tu diz assim: é justamente por saber que a vitória é minha que eu estou entrando no quarto e fechando a minha porta para comunicar para o mundo espiritual que eu sei a quem eu tenho crido. Eu sei diante de quem eu vivo. E eu sei que se eu orar, ele vai se levantar e vai fazer. Minhas meninas, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê um fim de semana cheio da presença dele, abundante, transbordante. Vai para a igreja, vai cultuar, vai dar lugar na terra, deixa Jesus te usar. Não vai só com o intuito de receber, não, vai entregar. Tu é vaso e tem azeite nessa botija aí. E tem alguém que senta do teu lado no culto que tá com a vasilha vazia e tu tem um pouquinho para dividir e não quer dividir. Não quer dar um abraço, não quer apertar a mão, não quer dar uma palavra. E Jesus está querendo te usar e tu tá sendo egoísta, dizendo assim: não, eu vim receber. Para mim, Jesus é banco, pra gente vim receber, vim receber, vim receber. A vida todinha recebendo, não vai entregar nunca nada. Vai morrer constipado, vai estar tão cheio, não vai dividir com ninguém. Não, vá dizendo assim: Jesus, o Senhor quer me usar para quem hoje? Coisa boa é ser usado por Jesus, melhor do que receber, é entregar. E eu digo a vocês, com a maior verdade do meu coração. Sabe por quê? Porque eu comecei a live dizendo aqui que eu ia só receber hoje. Já falei que só. E eu sei que Jesus já falou com quem ele quis falar. Que ele já confirmou o que ele queria confirmar. Sabia? Por quê? E a sensação é de dever cumprido. Porque Jesus, ele nos trouxe para essa terra, para esse plano. Não foi para a gente só receber, não. Foi para a gente entregar. Foi para a gente servir. Foi para a gente encher as vasilhas. O pouquinho que você tem, enche as vasilhas vazias de alguém. Porque a viúva disse, Jéssica e Paula, que estavam aqui hoje. A viúva de 2 Reis 4 disse: a tua serva não tem nada, vírgula. Uma pausa. O que é que tu tens em casa, mulher? A tua serva não tem nada. Se não, aí ela lembrou, dizer que não tem nada, né? É muita coisa. Vai que Jesus me castigue e tira o pouquinho que eu tenho. É melhor eu assumir que alguma coisa eu tenho. Tua serva não tem nada, vírgula, senão um pouco de azeite. Aí ele disse: vai nos teus vizinhos, pega vasilhas emprestado, vasilhas vazias. Entra no teu quarto com os teus filhos e derrama o azeite. Mas só é um pouquinho. Pare de questionar e comece a obedecer.
derrame o seu pouquinho na vasilha vazia de alguém. Porque o seu pouquinho vai encher a vasilha vazia de alguém. E você não vai ficar sem. É o Senhor dizendo, enquanto você derrama o seu pouquinho em alguém, eu garanto o teu sustento. Enquanto você derrama o pouquinho que você tem nas vasilhas que estão vazias, eu não deixo a tua secar. Só vai parar o azeite quando acabar as vasilhas. Tu tá entendendo? Deixa Deus falar contigo o que Ele tem para falar no dia de hoje. Deixa o Senhor se utilizar de você, da sua vida, da maneira que Ele quiser se utilizar. A gente precisa parar de dar desculpas. A gente precisa parar de dizer não tenho, não sei dizer, não sei falar, não sei fazer. Porque se Jesus está te convocando, significa dizer que Ele já colocou algo aí. Porque Ele não cobra de algo que Ele já não tenha te dado. Ele sabe o que tem dentro da tua vasilha. E Ele sabe que dá para alguma coisa. É por isso que Ele está exigindo algumas coisas de você. É porque Ele sabe que tem. A gente fica assim, é muito pouquinho. Ele está dizendo, mas foi eu que coloquei. Precisa de muita coisa. Não, eu lembro quando Jesus começou a mandar eu fazer vídeos. Eu mandei mensagem para minha irmã um dia e eu disse assim, Bianca, Jesus está mandando eu fazer vídeo pregando. Eu vou falar o quê? Eu vou ter conteúdo para falar? Eu vou ter o quê para dizer? Aí Bianca disse assim, menina, vai obedecendo que quando tu menos esperar, Jesus ele vai te dar tanto conteúdo. Aí eu me vejo agora, 1 ano em Gênesis, 1 ano em Gênesis. Tem noção, é muito tempo. 1 ano em Gênesis e detalhe, sem ter noção do tempo de quando eu vou terminar Gênesis. E não falta conteúdo. Ele dizendo assim, é o teu pouquinho, abre a boca. O pouquinho de conhecimento que tu tem, que eu vou dando de pouquinho em pouquinho, que às vezes eu digo assim, eu vou ler uns 2 capítulos para eu entender. Ele diz, vai nada. Vai não, você vai ler até onde eu quero. Você vai estudar só até onde eu quero. E você vai falar só o que eu quero. Para não me exaltar com a excelência das revelações. Aí ele coloca um limite, né? E ele diz assim, só vai obedecendo, que eu vou me utilizando. Deixa Deus te usar. Vai para a igreja e vai pronta para ser usada mesmo. Se Deus mandar tu abraçar, tu abraça. Se Deus te mandar tu profetizar, tu profetiza. Se Deus mandar tu orar com a mão no coração de alguém, ora. Deixa Deus falar. Deixa Deus usar a tua boca. Deixa Deus usar o teu abraço. Ah, Glória, mas sou eu quem estou precisando. Enquanto Deus se utiliza de você, Ele cura você. E quem Ele está te usando para abraçar. E é bênção dobrada que nem tapioca. Para honra e glória do nome dEle. Vamos orar, minhas meninas? Para a gente encerrar. Quem necessita de oração? Eu e a minha casa necessitamos de oração também. Maravilhoso Deus, eu estou aqui para te agradecer por mais uma sexta-feira na tua presença. Por mais uma palavra, Jesus, que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje. Nos ensina a te conhecer, nos ensina a orar, nos ensina a perseverar na oração. Como aquela viúva, Jesus, que continuamente ela ia para a porta daquele juiz pedir que ele advogasse a sua causa. Que a nossa súplica seja incessante até a resposta chegar. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda os nossos. Estende as tuas mãos, Jesus, uma vez mais. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Minhas meninas, estenda tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz.
A paz que excede todo entendimento. Guarda o teu fim de semana no nome de Jesus. Um beijo, minhas meninas. Os pedidos da semana dessas camisas estão abertos. Fica à vontade para fazer o pedido da tua. E continua orando. Não pare de orar. Entre no seu quarto, feche sua porta, conte seu dia a Jesus, viu? E ainda que você não tenha o que dizer, dobre seu joelho, coloque um louvor e fique só ouvindo. Até ele lhe visitar com calma, com paz, com certeza da presença dele. Se ele quiser dar um choque em você de língua estranha, ele também dá, que é bom demais. E deixe Jesus lhe usar. Amo a vida de vocês. Comece, né? Comece. E até segunda, minhas meninas. Beijo.